Estados Unidos, população e nação. Vamos que vamos. Primeira coisa, gente, olha aqui, ó, características da população dos Estados Unidos. Primeiro, Estados Unidos é um país populoso, 320 milhões de habitantes, é o terceiro mais populoso do mundo, só fica atrás da China e da Índia. Depois vem a Indonésia, depois o Brasil, se bem que o Brasil está sendo superado pelo Paquistão. Mas, enfim, então aí os países mais populosos do mundo, os Estados Unidos é o terceiro, 320 milhões de habitantes. Só que aí, quando eu pego a população dos Estados Unidos e divido pela área, eu tenho um número pequeno de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica dos Estados Unidos é baixa. Daí, podemos concluir, Estados Unidos é um país populoso, tem um número grande de habitantes, é o terceiro mais populoso do mundo, porém, quando eu divido a população pela área total dos Estados Unidos, eu tenho uma densidade demográfica baixa, portanto, ele é pouco povoado. Como o Brasil, populoso, pouco povoado. 82% da população dos Estados Unidos vive em cidades. Isso é uma característica típica de um país desenvolvido e industrializado. Então, a maior parte da população vivendo em centros urbanos. O que mais? O elevado padrão de vida médio dos Estados Unidos, né? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta então, escolaridade, expectativa de vida e renda, coloca os Estados Unidos num patamar de elevado IDH. Então, é óbvio que isso é uma média, porque se a gente for fazer essa comparação entre os grupos étnicos dos Estados Unidos, nós vamos ver que negros e hispânicos estão muito pior do ponto de vista social e econômico do que os brancos, como acontece aqui no Brasil. Então, as desigualdades, tanto lá nos Estados Unidos como cá no Brasil, têm também um caráter racial, quando a gente compara individualmente cada grupo e o acesso que cada grupo tem à renda, à qualidade de vida. Nós vamos perceber que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, os negros e pardos, lá nos Estados Unidos seriam negros e hispânicos, têm um padrão de vida muito pior do que os brancos. Acontece aqui no Brasil também. Muito bem, além disso, a população dos Estados Unidos é mal distribuída pelo território. Dá uma olhada nesse mapa aqui, gente. Olha, o mapa da densidade demográfica dos Estados Unidos. Observem que a maior parte da população dos Estados Unidos se encontra no Nordeste, Manufacturing Belt. Ó, no Sul e na costa do Pacífico, Sun Belt. Então, são as áreas de maior concentração industrial, comercial, de serviços. São áreas em que, por exemplo, você tem grande concentração urbana. Ó. Olha aqui, ó, Boswash, aquela megalópole que vai de Boston a Washington, né, que tem como centro neural, centro econômico importante a cidade de Nova York. Então, olha aí, ó, aí você tem o Sul e você tem a costa do Pacífico, com destaque para São Francisco, Los Angeles, San Diego. Então, são essas áreas de maior concentração populacional. Por que, professor? Ora, porque são as áreas de maior dinamismo econômico, maiores oportunidades de trabalho, áreas de maior concentração urbana de serviços industriais e geração de emprego. Beleza? Enquanto que nas demais regiões dos Estados Unidos, a densidade baixa, né, ou média, ela não é muito alta. Por quê? Ou por conta da agricultura mecanizada, é o que acontece aqui ó, no Vale do Mississippi, onde estão as grandes fazendas produtoras de milho, trigo, algodão, fumo, laranja, cana. Você vai ter uma concentração populacional menor, porque você tem os cinturões agrícolas. E essa área aqui, ó, não lá na costa oeste, mas aqui, ó, onde aparecem as cadeias montanhosas, as montanhas rochosas. Você tem aqui área desértica, e você tem área muito acidentada, por isso, menor concentração populacional. Beleza? A população dos Estados Unidos, ela está distribuída da seguinte forma do ponto de vista étnico. 70% dos estadunidenses são de origem branca. Portanto, são caucasianos
que vieram como imigrantes europeus. Então, 70% da população dos Estados Unidos hoje é de origem branca, é caucasiana, portanto, de origem europeia, não é? São descendentes daqueles imigrantes que vieram da Europa. Século XIX, começo do século XX. Aí nós temos os hispânicos. Quem são os hispânicos? Os latino-americanos, com destaque para mexicano, porto-riquenho e cubano. E aí nós temos os negros. 13% da população são descendentes dos africanos que vieram, que foram levados para os Estados Unidos como escravos, numa imigração forçada. Aí você tem os nativos, né, que foram drasticamente reduzidos, foram vítimas de genocídio e representam 1% do total. E outros grupos, e aí entra chineses, japoneses, coreanos, árabes, etc. e tal, 1%. Agora, basicamente, 3 grupos se destacam. Brancos, a maioria, hispânicos, a principal minoria, e os negros, a segunda maior minoria dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse mapa que mostra a distribuição geográfica dos grupos étnicos dos Estados Unidos. A área A são aquelas áreas onde há o predomínio absoluto de brancos. São os estados onde a população caucasiana é majoritária, portanto, em relação ao total de habitantes desses estados. Agora eu pergunto a vocês, e a área B? Quem é que está concentrada? Qual é o grupo étnico que se destaca na área B? Não necessariamente sendo a maioria nos estados, mas que tem um número significativo deles. Área onde predomina hispânicos, né? Onde há um número destacado de hispânicos. Não necessariamente maioria nesses estados, mas há um número grande de hispânicos. Por quê? Faz fronteira com o México. A área azul, qual é o grupo étnico que se destaca na área azul? Os negros. Os negros se concentram na área azul em função do passado escravista desta região. É para esta região que foram levados a maioria dos negros, desde o século XVI, na condição de escravos, para trabalhar onde? Nos plantations de algodão. Então, isso ajuda a entender por que há um número significativo, expressivo, de negros nesta região aí, principalmente aqui no sul. Vamos começar, então, com cada grupo, falando rapidamente como esses grupos chegaram, onde eles se concentraram. Vamos começar pela população majoritária nos Estados Unidos, os brancos. Todos eles de origem europeia, portanto, caucasianos, que formam a maior parte da população dos Estados Unidos. Foram 40 milhões de imigrantes que entraram nos Estados Unidos desde 1800 até 1920, pessoal. Os Estados Unidos receberam o maior número de imigrantes do planeta. Esses europeus, eles entraram nos Estados Unidos entre 1800 a 1920. A imigração europeia para os Estados Unidos, nesse período que eu citei, ela se divide em 2 ondas migratórias. A primeira vai de 1840 a 1860. Esse período, pessoal, marca a conquista do Oeste, o início da conquista do Oeste. Então, muitos imigrantes que vieram da Europa, para onde se dirigiram? Para o Oeste. Foram em busca de terras, em busca do ouro, seguindo a expansão das ferrovias e a ideologia do Destino Manifesto. A segunda onda, pessoal, vai de 1880 a 1920. Essa segunda onda, ela vai atrair europeus de outras partes da Europa, do leste europeu, do sul da Europa, vai atrair para os Estados Unidos, principalmente para os grandes centros urbanos. Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, final do século XIX, início do século XX, era o momento que os Estados Unidos estavam passando por um grande processo de industrialização. E esse processo de industrialização se deu onde? No nordeste do país, no Manufacturing Belt. Então, a maioria desses imigrantes da segunda onda foram para as cidades. Nova York, Chicago, Filadélfia, Baltimore, Detroit, Pittsburgh. Então, eles se concentraram nos centros urbanos na segunda onda por conta da industrialização.
formou-se aí esta população, que é a população majoritária dos Estados Unidos, a população branca. Qual outro grupo? Os negros. Como é que os negros foram incluídos na sociedade dos Estados Unidos? Ora, eles foram incluídos a partir da imigração forçada, porque foram levados aos Estados Unidos e a todos os países da América como escravos, inclusive aqui no Brasil. Então, eles foram trazidos para a América na condição de escravos. E lá nos Estados Unidos, para onde eles foram? Para os estados do sul dos Estados Unidos. Por quê? Ali haviam as plantations, as grandes produções de algodão, de tabaco, e que usava mão de obra escrava. Beleza? Em 1860, haviam 4 milhões de escravos nos Estados Unidos. Em 1961, eclodiu a Guerra da Secessão entre o Norte e o Sul. Quem ganhou a guerra? O Norte. O que aconteceu depois da guerra? Qual a relação que nós podemos estabelecer entre a Guerra da Secessão ou Guerra Civil e a escravidão? Acabou a escravidão, gente. Em 1965, o presidente Abraham Lincoln publica a 13ª emenda. A 13ª emenda acaba com a escravidão. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Com o fim da escravidão, a situação do negro nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, melhorou? Os brancos não se conformaram com o fato de que os negros deixariam a condição de escravos e se tornariam também cidadãos como eles. Muitos brancos não concordavam, de tal forma que se organizaram em grupos violentos clandestinos, como, por exemplo, a Ku Klux Klan. Aqueles caras se fantasiam de palhaço lá branco, assim, ó, aquele lençol branco da cabeça aos pés, põe fogo em cruz. Eles cometeram muitas atrocidades. Violência, enforcaram negro, mataram, queimaram, trucidaram, escalpelaram, tudo por não se conformar com o fim da escravidão. Para agravar a situação, nos estados do Sul foram criadas leis segregacionistas, pessoal. O que são leis segregacionistas? Aquelas leis que dividiam brancos e negros. Então, o negro tinha um bebedouro para ele, o branco para ele. Era num parque, tinha uma entrada para branco, outra para negro. Banheiro, tinha o do branco, tinha o do negro. No ônibus, o negro tinha que entrar e sentar atrás. A frente tinha que ser destinada ao branco. Então, havia uma discriminação, uma segregação. Separados, mas iguais. Como é que alguém que tem que viver separado, não poder frequentar os mesmos lugares que o outro, pode ser igual a ele? Não é. Então, havia uma legislação racista. Além da violência da Ku Klux Klan, ainda haviam leis segregacionistas, que os negros tiveram que lutar muito. E o episódio mais famoso dessa história vem de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, do Alabama, onde uma costureira negra chamada Rosa Parker entra no ônibus e se recusa a dar o lugar a um homem branco. E aí ela é presa. Presa por não ter respeitado a lei segregacionista. Ela é presa e ali surge o símbolo de um movimento que vai ser liderado por um pastor chamado Martin Luther King, o movimento dos negros a favor do quê? Dos seus direitos civis. Então há uma série de luta, de movimentação, de agitação nos anos 50 e 60 que vão levar à criação de leis para pôr fim ao segregacionismo nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que mesmo hoje, em que já não existe mais leis segregacionistas nos Estados Unidos, os negros nos Estados Unidos, como os negros aqui no Brasil, vivem numa condição pior do que dos brancos. Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, os negros ainda são cidadãos de segunda classe. A desigualdade social, ela tem esse componente também racial. Isso lá e aqui. Então isso é importante que a gente precisamos combater. Não basta mais não ser racista, tem que ser antirracista, tem que combater o racismo, porque é um câncer, porque traz violência, porque traz injustiça, porque não vamos atingir nunca o patamar de desenvolvimento se a gente não combater esse mal que é o mal do racismo. Tá bom?
Tanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil é o tempo todo, né? Negros sendo mortos, principalmente jovens na periferia. Isso é um problema, precisa ser combatido, não podemos aceitar mais. Então, os movimentos a favor dos direitos civis dos negros se deram nos anos 50 e 60, quando os negros conquistaram aí o direito a voto, o fim das leis segregacionistas, porém, eles ainda são vítimas, né, do racismo, do preconceito e da discriminação até hoje. Muito bem. Aí, para concluir, gente, qual é o outro grupo? Hispânicos. E quando a gente fala de hispânicos, é um termo que os Estados Unidos usa de forma pejorativa. Os Estados Unidos classifica todo o povo da América Latina de hispânicos, como se todos nós formássemos uma única cultura. Como se argentinos não fossem diferentes dos mexicanos, dos brasileiros, e eles representam, como eu já disse a vocês, em torno de 15% da população dos Estados Unidos hoje. A grande maioria deles é formada por quem? Mexicanos, cubanos e porto-riquenhos. A maioria deles são mexicanos, por conta dessa fronteira. São 3.200 quilômetros de fronteira, separa os Estados Unidos do México. Ou seja, separa o México, um país pobre, desigual, violento, dos Estados Unidos, entre aspas, o país das oportunidades. Então, muitos mexicanos tentam buscar nos Estados Unidos o que eles não encontram no México. Emprego, renda, dignidade. Ninguém está falando que se vão achar ou não. Muitos desses mexicanos são ilegais. Você tem lá mexicanos legais, que têm o green card ou cidadania, mas tem um número muito grande de mexicanos e outros latino-americanos que entram de forma ilegal e vivem na clandestinidade. Tá certo? Sensacional. Grande abraço a todos.